Vejamos agora como identificar a peça Embargos e Execução na segunda fase da OAB em Direito Tributário. É uma peça bem simples para identificar. Vamos ver algumas frases e palavras-chave que a própria OAB lhe entrega. Se você tiver alguma dúvida sobre essa peça ou qualquer outra, deixe aí nos comentários que eu respondo todas as dúvidas. E se você estiver gostando deste curso, inscreva-se no canal para receber atualizações de direito, mais dicas para a OAB e para concurso público. E se tiver dúvidas sobre qual vadimécum escolher para a segunda fase, veja aqui nos links na descrição. Se você tem algum colega também que fará a OAB em tributário segunda fase, mande para ele este vídeo. E vamos à peça. Para efeitos de OAB, falou em execução fiscal, você já aciona sua anteninha e se liga, ou vai cair exceção de pré-executividade ou embargos à execução. Então você está diante de uma execução fiscal, você como advogado, para defender o seu cliente, você pode fazer ou exceção de pré-executividade ou embargos à execução. Já temos vídeo, nossa primeira e segunda aula sobre exceção de pré-executividade. Se você não conferiu, confere lá. Hoje nós vamos falar de embargos à execução. E como é que funciona? O que é, de forma simplificada, embargos à execução? O seu cliente, que é o executado, a prefeitura, o estado ou a União está executando algum imposto que o seu cliente não pagou. Um imposto municipal, estadual ou federal. Aí o que acontece? O seu cliente, ele recebe a notificação da execução fiscal e ele tem os seus bens penhorados, ou o seu cliente recebe a notificação e quer depositar o valor da execução como forma de garantir essa execução fiscal para poder se manifestar. Aí ele contrata, o executado, ele contrata você, advogado, para defendê-lo neste processo de execução fiscal. Então, o embargos à execução, ele é uma defesa no processo de execução fiscal. Vamos ver então algumas frases que a OAB nos traz para identificarmos esta peça. Se você quiser conferir também, nós já tivemos embargos de execução na OAB 27ª, 22ª e 20ª. Olha só algumas frases interessantes para identificar esta peça. A existência de uma execução fiscal em andamento. Então, a execução fiscal foi distribuída à 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X, a execução executiva foi distribuída à 3ª Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária de M do Estado E. Defesa do seu cliente. Olha as frases que a OAB traz. Para a defesa dos interesses do seu cliente, promover sua defesa na referida execução fiscal e impedir a indevida execução dos bens penhorados com o objetivo de afastar cobrança indevida. Garantia do juízo. Devidamente citada e após nomeação de bens pela executada, formalizou-se a penhora em valor suficiente à garantia da execução. Considere que a peça processual a ser elaborada tem a garantia do juízo como requisito indispensável para sua admissibilidade. Prazo. Após 10 dias da intimação da penhora, Caio foi citado na execução e há 10 dias foi intimado da penhora de seu único imóvel, local onde reside com a sua família. Nas próximas peças da OAB, se a OAB quiser te cobrar execução fiscal, embargos à execução fiscal, melhor dizendo, ela vai trazer frases semelhantes. E as palavras-chave para você memorizar e não ter erro na hora da prova são defesa do seu cliente, garantia do juízo, prazo está dentro de 30 dias, geralmente a OAB utiliza 10, 15 dias após a intimação da penhora, e penhora de determinado bem. Vejamos agora algumas características de suma importância da própria peça embargos à execução. A OAB gosta muito dessa peça embargos à execução, por quê? Porque ela tem uns detalhes bem peculiares que só essa peça tem. E geralmente os alunos saem da faculdade sem saber desses detalhes, mas é bem tranquilo, é bem fácil. Então siga aqui essas orientações que na hora da prova não tem erro. Apesar de ser uma defesa no processo de execução, a estrutura dessa peça embargos à execução é de uma petição inicial. E como característica número 2, é consequência do primeiro. Se você sabe que a natureza jurídica dos embargos à execução tem natureza de petição inicial, certamente toda a estrutura vai seguir os requisitos do artigo 319 do CPC. Depois dê uma conferida nesse mencionado artigo. Característica de número 3, o fundamento no preâmbulo da sua peça, lá onde fala o seguinte:
vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar embargos à execução, você vai fundamentar com o artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Essa Lei 6.830, ela regulamenta todo o processo de execução fiscal. Dê uma lida nessa lei, porque ela é de suma importância para a segunda fase da OAB. Quarta característica, os embargos à execução eles somente são admissíveis após a garantia do juízo. Você pode garantir o juízo depositando o valor total da execução ou tem algum bem penhorado do seu cliente que já garante a execução. Próxima característica, o prazo são de 30 dias, para você opor aí a execução, o embargo da execução fiscal. Você tem o prazo de 30 dias após a intimação da penhora ou da garantia do juízo. Próxima característica é distribuído por dependência. E o que significa isso, distribuído por dependência? Muito simples, muito fácil. Imagine que o processo originário de execução fiscal tem a numeração 1, 2, 3, o número do processo 1, 2, 3. Quando você faz os embargos da execução que tem natureza de petição inicial, essa petição inicial vai ganhar um novo número de processo, por exemplo, 789, mas ela vai ficar atrelada, ela vai ficar dependente aos autos originais de execução fiscal, que são os autos 1, 2, 3. E por fim, uma característica de suma importância é que nos embargos à execução você pode alegar toda a matéria de defesa. Então observe que é uma natureza de petição inicial, só que também ela tem uma característica de defesa. Então defesa e ataque ao mesmo tempo. Vamos dar uma conferida aqui, no artigo 16 da referida lei, o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados. Os dois incisos mais cobrados na OAB, inciso 1 do depósito, que é do valor integral, ou do inciso 3º da intimação da penhora. Vejamos os parágrafos. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Parágrafo 2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas. Isso significa que, lá na petição inicial, um dos pedidos é requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas até 3, ou a critério do juiz até o dobro desse limite. Vejamos agora uma distinção de suma importância entre a exceção de pré-executividade e embargos à execução fiscal. Prazo na exceção é a qualquer tempo. Nos embargos à execução, prazo de 30 dias. Temática na exceção, somente matérias de ordem pública. Já nos embargos, você pode alegar toda matéria de defesa. Provas na exceção de pré-executividade, só as já constituídas. Você não pode produzir provas depois da propositura da ação. Já nos embargos à execução, provas é livre, à vontade. Quais necessárias forem, você pode juntar no processo. A exceção de pré-executividade, você protocola nos mesmos autos originários da execução fiscal, pois é uma manifestação. Já nos embargos à execução é por dependência. A exceção de pré-executividade é uma manifestação no processo e nos embargos à execução tem natureza jurídica de petição inicial. E, por fim, um último detalhe, não confundam o prazo do artigo 915 do CPC, que trata do prazo de 15 dias sobre embargos à execução normal, por exemplo, aquele realizado com base em uma nota promissória e um cheque, então um título executivo extrajudicial na área civil. E o artigo 16 da Lei 6.830, ele se refere ao prazo de 30 dias, mas sobre embargos à execução fiscal. Espero você no próximo vídeo.